Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação e o assunto da aula de hoje são problemas envolvendo MMC e MDC. Bom, antes de a gente começar a resolver um problema, nós precisamos interpretá-lo. E nós temos aqui algumas dicas de quando usar o MMC ou o MDC para resolver tais problemas. Bom, um problema que deve ser solucionado com o cálculo do MMC, ele vai trazer questões de tanto em tanto, ele vai trazer essas expressões dentro do problema de tanto em tanto, que é daqui a 6 em 6 dias, de 5 em 5 minutos, ele dá um intervalo, certo? Trabalhando aí os múltiplos, de 6 em 6 significa que são múltiplos de 6. Então, ele traz a ideia dos múltiplos, certo? Quando o problema pede que juntos, tenham palavras-chave, juntos, simultaneamente, ao mesmo tempo, quando eles se encontrarão novamente, daqui a quantos dias eles se encontrarão novamente. Então, a ideia de junto, de encontro. Bom, e também um problema que você irá resolver com o MMC remete ao futuro. Daqui a quanto tempo acontecerá? Daqui a quantos dias Ana e Sofia se encontrarão novamente? Então, o MMC será a base do seu cálculo, certo? Então, quando nós resolvemos um problema com o MMC, quando dá a ideia de futuro, quando pede uma ideia de um encontro entre partes, entre pessoas, quando dá intervalos de tempo, remetendo a múltiplos, 6 em 6, a cada 5 minutos, a cada 15 dias, de 10 em 10 dias. Então, surgiu isso no problema, você sabe que irá trabalhar com MMC. Já do MDC, traz a ideia de dividir, certo? Então, dividir em grupos, dividir em equipes, sempre em partes iguais. Traz a ideia também de maior tamanho possível, maior número possível, quantidade máxima de pessoas dentro de um grupo, dentro de um determinado lugar ou alguma coisa, certo? Então, sempre vai trazer, o problema sempre vai trazer a ideia de divisão. Para você utilizar o MMC ou o MDC, você precisa entender o sentido do problema, a interpretação do problema. E também a distância entre dois elementos, certo? Cortar em partes iguais. Então, surgiu alguns desses elementos. É sempre bom você dar uma olhadinha nessa tabelinha para você ter uma noção e identificar esses elementos dentro do problema, certo? Vamos lá ao primeiro exemplo. Nós temos aqui, para uma gincana, foram inscritos 420 meninos e 360 meninas. Os professores querem organizar grupos de meninos e meninas com o mesmo número de participantes e o maior número possível. Ó. Se querem fazer grupos, eles querem dividir, não é isso? E o maior número possível de participantes em cada equipe. Cada grupo terá quantas crianças? Então, o problema está trazendo a ideia de divisão. O maior número possível de participantes em uma equipe. Nesse caso, nós vamos utilizar o MMC ou o MDC. O MDC, porque é o máximo divisor comum. Dá a ideia de dividir em grupos, de cortar em partes iguais, o maior tamanho possível, certo? Então, vamos lá para a resolução desse problema. Então, para a gente começar a resolver, nós precisamos fatorar cada número aqui. Quais são os números dos 420 meninos, que serão os repartidos, e também os 360 meninas? Vamos fatorar em fatores primos e decompor em fatores primos primeiro o número 420. Já tem um vídeo no canal sobre MDC, MDC. Já tem um vídeo no canal sobre decomposição em fatores primos. Dê uma olhadinha caso tenham dúvida ainda, certo? Vamos lá. Então, é par, então será por 2. 420 dividido por 2, 210. Olha o próximo número. 210 é par? Sim, então ele será por 2. 210 por 2, 105. Olha apenas o resultado agora. 105 é par? Não. Então, eu parto para o próximo número primo, que é o 3. 105 é divisível por 3? Sim, porque 5 mais 1, a soma dos algarismos aqui, é divisível por 3. Então, é 3. 105 dividido por 3, 35.
35 ainda é divisível por 3? Não. Vamos partir para o próximo número primo, que é o 5. 35 é divisível por 5? Sim, porque termina em 5. Então, 35 dividido por 5 é igual a 7. 7 é divisível por 5 ainda? Não. Vamos partir para o próximo número primo, que é o próprio 7. Então, 7 dividido por 7, 1. Acabamos a fatoração a decomposição em fatores primos quando encontramos aqui o 1, certo? Vamos aqui agora mostrar a forma decomposta, fatorada do número 420. Então, 2, quantas vezes o 2 aparece aqui? 2 vezes. Então, 2 elevado ao quadrado, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Encontramos a forma fatorada do número 420. Vamos agora encontrar a forma fatorada do número 360 para a gente conseguir determinar o MDC. Vamos lá. 360. É por 2, que é par, que dá 180. 180 ainda é par, então ele é divisível por 2, que dá 90. 90 ainda é par, então ele ainda é divisível por 2. 90 dividido por 2 dá 45. 45 não é par, então ele não vai ser mais divisível por 2. Vamos partir para o próximo número primo, que é o 3. Vamos ver se 45 é divisível por 3. 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3, logo 45 também é divisível por 3. Então, 45 dividido por 3 dá 15. 15 ainda é divisível por 3, que dá 5. 5 não é mais divisível por 3, vamos partir para o próximo número primo, que é o próprio 5. 5 dividido por 5, 1. Vamos aqui agora representar a forma fatorada do número 360, 2. 2 aparece aqui com 3 vezes, 1, 2, 3. Então, 2 elevado ao cubo, vezes 3. 3 aparece aqui quantas vezes? 2 vezes. Vezes 5. 5 aparece uma vez, não preciso colocar o número 1 aqui em cima, certo? Encontramos dessa forma o modelo decomposto dos números 420 e 360, certo? Vamos agora determinar o MDC. Quando determinamos o MDC, nós vamos encontrar o maior divisor dessas quantidades aqui, encontrando dessa forma a quantidade de criança que terá cada grupo. Vamos lá. Para a gente determinar o MDC, deixa eu colocar aqui. 420 é igual a 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, vezes 7. 360, a sua forma fatorada é 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Como é que nós vamos determinar agora aqui o MDC? MDC de 420, 360. Ou seja, o maior divisor comum entre 420 e 360. Bom, a determinação se dá da seguinte forma. Nós vamos pegar os fatores primos comuns, tanto em 420 quanto em 360, de menor expoente. Vamos identificar aqui quais são os fatores primos comuns. Nós temos o 2, que está tanto aqui em 420 quanto em 360, mas qual é o de menor expoente? 2 ao quadrado. Vamos circular aqui, certo? Vamos agora identificar o próximo fator primo comum. Nós temos aqui o 3, porque 3 está aqui em 360 e também em 420. Mas qual é o de menor expoente? O 3. Nós temos ainda o número 5 comum, certo? Que os expoentes são iguais. Aqui é 1 e aqui também é 1. Então, tanto faz eu circular um ou outro. Pronto. Encontrei aqui os fatores primos comuns de menor expoente. O que é que eu vou fazer com eles agora? Eu vou multiplicar esses fatores da seguinte forma. Então, vai ficar 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5.
certo? E vou realizar a multiplicação. 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que dá 4, vezes 3, vezes 5. Quatro vezes 3, 12, vezes 5, 60. Encontramos, assim, o maior divisor dos dois grupos, 420 e 360. Dessa forma, cada grupo terá 60 crianças. Porque o problema pede o maior número possível de participantes. Como ao encontrar o MDC, nós encontramos o máximo divisor comum, conseguimos encontrar dessa forma a quantidade de crianças através do MMC, certo? Vamos a mais um exemplo aqui agora, certo? E vamos identificar se nós vamos utilizar o MMC ou o MDC. Bom, Mauro e Daniel treinam futebol no mesmo clube. Mauro joga regularmente de 8 em 8 dias e Daniel de 12 em 12 dias. Certo dia, eles se encontraram e até treinaram juntos. Quantos dias depois eles vão se encontrar e treinar juntos novamente? Bom, seguindo essas regrinhas aqui de identificação, observe que de 8 em 8, 12 em 12, nós estamos trabalhando com múltiplos. 8 em 8 são múltiplos de 8. Então, a partir desse momento aqui, só de cara aqui, identificamos que nós vamos trabalhar com o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, certo? Então, você precisa tirar aqui o MMC de 8 e de 12. E como é que você vai fazer isso? Primeiro você vai fatorar o número 8 e depois você vai fatorar o número 12. Vamos primeiro na fatoração do número 8. 8, ele é par, então ele é divisível por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 ainda é par, então ele vai ser divisível por 2. 4 dividido por 2, 2. 2 é par, então ele ainda é divisível por 2. 2 dividido por 2, 1. A partir do momento que encontramos o 1, finalizamos a nossa decomposição em fatores primos, certo? Vamos aqui mostrar a forma fatorada do número 8. 2. Quantas vezes o 2 aparece aqui? 1, 2, 3. Então, 2 elevado ao cubo, certo? Vamos agora fatorar o número 12. Então, 12 é par, então ele é divisível por 2. 12 dividido por 2, 6. 6 ainda é par, então ele é divisível por 2. 6 dividido por 2, 3. 3 não é par, passamos para o próximo número primo, lembrando que precisamos seguir a sequência. Então, 3, o próximo número primo é 3, então 3 dividido por 3, que está aqui, que é o fator primo, é igual a 1. Chegamos a 1. Nós terminamos a nossa decomposição. Vamos mostrar aqui a forma fatorada desse número. Então, 2. Quantas vezes aqui aparece o número 2? 2 vezes. Vezes 3. Certo? Vamos colocar aqui agora, vamos determinar o MMC, porque quando encontrarmos o MMC, nós vamos encontrar o mínimo múltiplo comum, ou seja, o próximo encontro deles, onde que eles poderão treinar juntos novamente. Então, a forma fatorada de 8 é 2 ao cubo. E a forma fatorada de 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Para a gente conseguir determinar o MMC de 8 e 12, nós vamos multiplicar os fatores primos comuns de maior expoente e também os incomuns. E o que são os incomuns? Que só tem às vezes em 1, que não precisa ter nos 2 números citados ou nos 3 números citados, se fosse o caso, ao mesmo tempo, certo? Então, nós vamos pegar primeiro os fatores primos comuns de maior expoente.
Qual é o de maior? O comum aqui é o 2. Qual é o que tem maior expoente? 2 ao cubo. E agora nós vamos pegar os fatores primos incomuns, ou seja, que pode ter em um, mas não em outro, que no caso aqui é o 3, certo? Então, nós vamos multiplicar esses dois fatores. Então, 2 ao cubo vezes 3. Dois ao cubo é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 3. Oito vezes 3, 24. Encontramos assim a seguinte resolução do problema. Quantos dias depois eles vão se encontrar e treinar juntos novamente? 24 dias. Depois de 24 dias, eles treinarão juntos. Entendeu? Como é que você consegue determinar se você vai utilizar o MMC ou o MDC? O MDC, ele traz a ideia de divisão em partes iguais, a maior quantidade. E o MMC, ele traz a ideia de múltiplo, de juntos, remete sempre ao futuro. Quando irão se encontrar novamente, como traz o problema aqui? Depois de quantos dias eles vão se encontrar? O futuro, remete ao futuro, então é o MMC. Então, bons estudos, façam os exercícios. Boa sorte!